Ele era conhecido por sua crueldade. Suas ações marcaram gerações com dor. Seu nome é lembrado com horror por todos que estudam a história. E ainda assim, há uma pergunta que inquieta até mesmo os corações mais religiosos. Uma pessoa como essa poderia ser salva? Haveria perdão para alguém que destruiu tantas vidas, que semeou o mal com tanto vigor? O que a Igreja ensina sobre isso? O que o Catecismo diz? O que o próprio Deus revelou sobre sua misericórdia diante do pior dos pecadores? Mas antes de entrarmos nesse tema tão sério, quero te fazer um pedido. Esses vídeos são frutos de oração, estudo e profunda responsabilidade com a verdade da fé. E se esse conteúdo está te tocando de alguma forma, se ele te ajuda a refletir, a crescer, a buscar mais, você pode nos ajudar também. Basta deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso fortalece nosso trabalho, nos encoraja a continuar e, principalmente, ajuda para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se ela tocar o seu coração, compartilhe. Pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Dito isso, vamos ao que realmente importa. O que a Igreja ensina sobre a salvação do pecador, mesmo do maior deles. O Catecismo da Igreja Católica, no número 982, é absolutamente claro e direto. Não há faltas, por mais graves que sejam, que a Santa Igreja não possa perdoar. Essa afirmação não é simbólica. Ela é doutrinária, é oficial, é parte do depósito da fé. Isso significa que, independentemente do pecado cometido, seja ele qual for, se houver arrependimento sincero, a misericórdia de Deus é mais forte. É claro que isso não diminui a gravidade do mal. O pecado é real, tem consequências, fere a alma, fere os outros, fere a comunhão com Deus. Mas a misericórdia é infinitamente maior, porque ela não depende do mérito do pecador, ela depende da bondade do coração de Deus. A única barreira ao perdão não é o tamanho do pecado, é a recusa ao arrependimento, é o fechamento ao Espírito Santo. O Catecismo explica isso no número 1864. Não há limites para a misericórdia de Deus, mas quem deliberadamente se recusa a acolher a misericórdia por meio do arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Ou seja, o único pecado que não pode ser perdoado é o fechamento absoluto ao perdão. Se até o pior criminoso, no último instante da vida, clamar pela misericórdia com sinceridade, ele pode ser salvo. Porque Deus não está buscando os perfeitos. Ele está buscando os humildes, os quebrantados, os que reconhecem sua miséria. Isso pode chocar alguns, porque em nossa lógica humana, tendemos a querer justiça imediata. Tendemos a pensar que algumas pessoas não merecem salvação. Mas aí está o ponto. Ninguém merece, nem o santo, nem o mártir, nem o pecador. A salvação não é mérito, é graça, é dom, e é isso que escandaliza. O fato de que o céu pode se abrir para alguém que até o último suspiro viveu nas trevas, mas que num instante de lucidez, num segundo de luz, se voltou para Deus. É claro que isso não é uma licença para viver no pecado. A Igreja jamais ensinou isso. O arrependimento precisa ser verdadeiro. Precisa vir do coração. Não pode ser manipulado. Mas é possível. E é isso que nos enche de esperança. Porque todos nós, em algum nível, sabemos o que é carregar culpa. Todos nós temos falhas, feridas, histórias que gostaríamos de reescrever. E se Deus pode perdoar o pior dos criminosos, então Ele pode me perdoar também. E perdoar você. Isso é o Evangelho. Essa verdade é tão forte que a própria vida de Jesus a confirma. Na cruz, entre dois criminosos, um deles ousa fazer uma súplica simples. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus responde? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O bom ladrão, como a tradição o chama, não teve tempo de fazer reparações. Não teve tempo de jejuar, nem de devolver o que roubou, mas teve tempo de crer, de se arrepender, de confiar, e isso foi suficiente. Deus não precisa de muito tempo para salvar uma alma.
Ele precisa de um coração sincero, de uma entrega verdadeira. E essa entrega pode acontecer nos últimos segundos da vida. Pode acontecer depois de uma existência inteira de erros, porque Deus não se cansa de esperar. Ele está sempre pronto. Mas a alma precisa dar o passo, precisa querer, precisa desejar. E mesmo um criminoso, odiado pelo mundo, pode fazer isso. E se fizer, o céu se abre. É por isso que a igreja reza por todos, que ela oferece os sacramentos até o último instante, que ela insiste na confissão, que ela envia padres para leitos de morte, porque ela crê que nenhuma alma está perdida até que esteja diante do trono do juiz. E esse juiz é também Salvador e quer salvar. O maior criminoso da história? Sim, até ele. Se no fundo do coração ele clamar, mesmo com lágrimas de desespero, mesmo no último instante, por misericórdia, ela será oferecida. Porque foi por isso que o sangue de Cristo foi derramado. Não para os perfeitos, mas para os que mais precisam, como eu, como você, como todos nós. A lógica do mundo é clara. Você recebe o que merece, conquista o que luta, é recompensado por aquilo que faz. Mas a lógica de Deus é diferente, totalmente diferente. A salvação, que é o maior dom que alguém pode receber, não é dada como prêmio, não é conquistada como troféu, não é resultado de acúmulo de boas obras. Ela é graça, é dom gratuito, e isso muda tudo, porque significa que sim, mesmo quem viveu na escuridão por muito tempo, se abrir o coração à graça divina, pode ser salvo, não por merecimento, mas por amor, por misericórdia. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1996, ensina: nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá para responder ao seu chamado, tornar-nos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e da vida eterna. Note bem, é favor gratuito, não é salário, não é paga, é dádiva. E sendo assim, ninguém pode se gloriar da própria salvação, porque ela é obra de Deus, não do homem. Essa verdade incomoda. E incomoda especialmente aqueles que acham que suas boas ações, suas orações, seu esforço de vida cristã já os colocam num lugar seguro. Mas a salvação não é segurança humana. É fidelidade divina. O próprio São Paulo escreve em Efésios 2, 8, 9: pela graça fostes salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso não anula o valor das boas obras, ao contrário, elas são fruto da graça, mas nos lembra que tudo começa com a misericórdia e termina com ela. Isso significa que até o maior dos pecadores pode ser justificado, se acolher essa graça. Mesmo que não tenha feito nada digno aos olhos humanos, mesmo que tenha passado a vida distante, mesmo que tenha manchado o próprio nome com crimes horrendos, Deus não olha para o currículo, olha para o coração. E se ali houver verdade, humildade, contrição, Ele pode transformar, justificar, redimir, salvar. A prova disso está na cruz. Ao lado de Jesus, 2 criminosos pendem em agonia. Um deles insulta. O outro defende Jesus e, num gesto de fé puro e simples, diz: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Essa frase, tão curta, tão profunda, revela um coração quebrado, mas sincero. Um coração que sabia que não tinha mais tempo, que não podia fazer grandes coisas, mas que ainda podia crer. E essa fé bastou. Jesus não exigiu provas, não pediu explicações, não apontou erros, apenas respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa cena é um resumo perfeito da doutrina da graça. A salvação não foi conquistada com obras, foi recebida com fé, com humildade, com confiança. E o mesmo vale para qualquer pessoa, inclusive para o maior criminoso da história. Se antes de morrer ele tiver feito como o bom ladrão, se tiver clamado com o coração por salvação, ela teria sido oferecida. Porque Deus não rejeita um coração contrito. O Catecismo reforça isso no número 2001,
A preparação do homem para acolher a graça é já obra da graça. Esta é necessária para suscitar e sustentar nossa colaboração na justificação. Isso significa que até o desejo de conversão, o impulso para pedir perdão, já é sinal da graça agindo. A alma sozinha não é capaz de se voltar a Deus. É Deus que dá o primeiro passo, que bate a porta. E se a pessoa responde, mesmo que tarde, a salvação pode acontecer. E aqui está um ponto poderoso. Não se trata de uma última chance mágica dada no leito de morte. Trata-se da natureza da graça. Ela é tão forte, tão generosa, tão ampla, que pode transformar mesmo o instante final numa ponte para o céu. Mas para isso, é preciso que a alma diga sim, que deseje, que se arrependa de verdade. E só Deus sabe o que se passa no íntimo do coração humano nesse momento. Por isso, a Igreja ensina que nunca devemos perder a esperança, nem mesmo diante dos piores pecadores, porque o olhar de Deus vai além, porque a graça alcança lugares onde o olhar humano não chega, porque há conversões que acontecem no escuro, no silêncio, no último suspiro, e que mudam tudo. A história do bom ladrão é uma luz que não se apaga. É a lembrança de que não há caso perdido para quem se volta sinceramente a Deus. Mas essa realidade também deve gerar em nós responsabilidade. Porque se a graça é dom gratuito, então ninguém pode se vangloriar da própria salvação. Ninguém pode se colocar acima do outro. Ninguém pode dizer, eu sou melhor, porque nunca fiz o que ele fez. Isso é orgulho espiritual. E é perigoso, porque o próprio Jesus disse que os publicanos e as prostitutas entrariam antes no reino, porque acreditaram, se arrependeram, confiaram. Essa doutrina também nos educa na compaixão. Diante do pecador, a pergunta certa não é: será que ele merece ser salvo? A pergunta certa é: será que ele ainda pode ser tocado pela graça? E a resposta, segundo a Igreja, é sempre sim, enquanto houver vida. Até o último segundo, até o último suspiro, porque a salvação não é paga, é presente. E se você se sente distante, caído, sujo, indigno, saiba, isso não te exclui. Pode ser exatamente o contrário. Pode ser o começo de um reencontro com a graça, porque Deus não escolhe os perfeitos. Ele chama os fracos, os quebrados, os perdidos e os transforma com amor. Basta um sim. Um gesto de fé, uma entrega sincera, e a graça faz o resto. É por isso que mesmo o maior criminoso da história, se tiver aberto seu coração nos últimos instantes, pode ter recebido a salvação. Não porque merecia, mas porque acreditou, e foi acolhido. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essa graça continua disponível para mim, para você, para todos os que ainda respiram, porque o céu ainda está aberto. Há algo na misericórdia de Deus que escapa totalmente ao nosso modo humano de pensar. É a sua capacidade de agir no último instante, de salvar uma alma que por fora parecia completamente perdida, de transformar uma vida em ruínas numa alma arrependida, acolhida, restaurada. Essa possibilidade não é uma invenção otimista da espiritualidade moderna. É doutrina da Igreja. É o que o catecismo ensina. É o que a tradição confirma. É o que o próprio Deus revelou. A conversão de última hora é real. E quando sincera, é poderosa. No número 1037, o catecismo afirma: Deus não predestina ninguém para o inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, um pecado mortal, e persistência nele até o fim. Esse ensinamento mostra que, enquanto há vida, há esperança, porque o juízo definitivo só acontece no final. Só Deus conhece o momento em que a alma cruza o limiar da eternidade. E até esse instante, a graça continua atuando, continua batendo a porta, continua oferecendo salvação. E a Igreja, como mãe, ensina com ternura e firmeza que esse último instante pode ser decisivo. Que uma alma, mesmo depois de uma vida inteira de desvio, se tiver um movimento interior verdadeiro de arrependimento, pode ser salva. O Catecismo, nos números 1451 a 1453, descreve a contrição como
dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar. E destaca que a contrição perfeita, motivada pelo amor a Deus acima de tudo, pode reconciliar a alma com Ele antes mesmo da confissão sacramental, se houver o desejo de recebê-la o quanto antes. Essa contrição perfeita pode acontecer de forma súbita, num hospital, numa cela, num campo de batalha, numa rua escura, no exato momento em que a alma percebe o peso de seus erros e grita em silêncio: "Perdoa-me, Senhor." E esse grito, mesmo sem palavras, pode ser suficiente, porque Deus não escuta o barulho, Ele escuta o coração. Mas é importante entender o que isso significa e o que não significa. Não significa viver no pecado, apostando numa conversão de última hora. Isso seria zombar da graça. Seria um abuso espiritual. O próprio catecismo alerta que essa postura é um pecado contra o Espírito Santo e que essa presunção é gravíssima. O que a Igreja ensina é que, se essa conversão acontecer de forma sincera, ainda que no último momento, Deus pode acolhê-la, porque Ele deseja salvar. Ele quer que todos se salvem. E isso vale para todos, inclusive para os piores, inclusive para os mais odiados, para os mais afastados, para aqueles que o mundo já rotulou como sem esperança, porque Deus vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, conhece o coração como só Ele pode conhecer. E por isso, só Ele pode julgar com justiça e misericórdia. A conversão de última hora nos ensina, então, duas verdades profundas. Primeiro, que a salvação é possível mesmo para quem viveu longe de Deus a vida inteira. Segundo, que não cabe a nós decidir quem tem ou não essa chance. O papel da Igreja e de cada cristão é rezar, esperar e confiar. Isso muda a forma como olhamos para o outro, para aquele parente que parece irredutível, para aquele político corrupto, para aquele criminoso brutal, para aquele vizinho indiferente à fé. Aos olhos humanos, parecem casos perdidos, mas aos olhos de Deus, são filhos. E Ele, como Pai, não desiste de nenhum deles. Ele espera, Ele insiste, Ele prepara momentos, situações, encontros, sofrimentos, tudo para despertar a alma. E às vezes, consegue. Talvez essa conversão não seja visível. Talvez ela aconteça nos minutos finais, quando ninguém mais está por perto. Talvez nem a família saiba. Mas Deus sabe. E é isso que importa. A misericórdia não precisa de plateia. Ela acontece no secreto, no íntimo, na profundidade do coração, e transforma aquilo que parecia impossível. São João Maria Vianney dizia que uma alma, num instante de dor e arrependimento, pode percorrer o caminho inteiro de volta a Deus. E essa frase, dita por um santo que passou anos ouvindo confissões, deve nos encher de esperança, porque ela mostra que o céu está aberto até o fim, que a porta da graça só se fecha quando a alma recusa definitivamente a entrada, e que enquanto essa recusa não é total, há chance. Mas essa chance, apesar de real, não deve ser o plano de vida. A Igreja ensina que o ideal é viver na graça, buscar a conversão agora, confessar-se com frequência, viver os sacramentos, perseverar no bem, porque não sabemos quando virá o nosso fim, e porque viver com Deus não é apenas questão de salvação eterna, é questão de sentido de vida. Quem vive na graça, vive com paz, com alegria, com direção, com força, com propósito. Mesmo assim, é consolador saber que, se alguém errou, mesmo gravemente, há esperança. Que Deus não desiste. Que o céu não se fecha facilmente. Que o sangue de Cristo não foi derramado por alguns. Foi por todos, até pelo maior dos criminosos. Porque a lógica de Deus não é a lógica da condenação. É a lógica da salvação. E Ele fará tudo, absolutamente tudo, para salvar uma alma. Mas ela precisa aceitar. E se essa alma, no último segundo, disser sim, esse sim será acolhido, com amor, com festa, com perdão e com vida eterna, porque Deus é assim, bondoso até o fim, misericordioso até o último instante, Pai. Até para os filhos que só voltam no último minuto, porque o coração dele nunca fecha, nunca.
Quando ouvimos falar de pessoas que cometeram crimes hediondos, é quase inevitável que um sentimento de indignação brote dentro de nós. Raiva, revolta, desejo de justiça, às vezes até o desejo de que aquela pessoa pague eternamente. Essa reação é humana, natural, mas precisa ser purificada à luz do Evangelho. Porque, embora o nosso coração deseje justiça, a verdadeira justiça pertence a Deus, e ela é sempre acompanhada de misericórdia. Julgar as almas, especialmente seu destino eterno, não é tarefa nossa. É uma autoridade que pertence unicamente ao Senhor. O Catecismo da Igreja Católica ensina claramente que é diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente posta a nu a verdade da relação de cada homem com Deus. CIC 1039. Isso quer dizer que, no juízo final, cada alma será confrontada com a verdade da sua vida, não com suposições, nem com opiniões humanas, mas com a realidade nua e crua. Quem foi, o que fez, o que escolheu. E isso será revelado diante do próprio Cristo, o único justo juiz. Nenhum ser humano, por mais sábio ou espiritual que seja, pode penetrar o íntimo da alma de outro ao ponto de julgar seu destino eterno. Mesmo os maiores santos da Igreja, mesmo os doutores mais ilustres, nunca ousaram declarar a condenação de uma alma específica. A Igreja, com toda a sua autoridade, nunca disse oficialmente que alguém esteja no inferno, porque esse veredito cabe somente a Deus. E Ele julga não apenas as ações externas, mas as intenções, as lutas, os sofrimentos escondidos, os clamores silenciosos que talvez ninguém mais tenha visto. Isso nos ensina a cultivar uma virtude cada vez mais escassa: a humildade. Humildade espiritual. Reconhecer que não sabemos tudo, que não vemos tudo, que nossa visão é limitada e que a justiça de Deus não pode ser comparada à nossa. A tentação de julgar almas é antiga. Ela acompanha o ser humano desde sempre. Mas é uma tentação que precisa ser combatida com vigilância, porque ela nos coloca num lugar que não é nosso, o lugar de Deus. Jesus mesmo alertou: não julgueis e não sereis julgados. Ele não estava proibindo o discernimento moral. Estava nos afastando do risco de assumirmos um poder que não nos pertence, o de sentenciar, especialmente quando se trata da salvação eterna. O que sabemos é que o inferno existe, que é real, que é consequência do pecado mortal não arrependido até o fim. Mas quem está lá? Isso, só Deus sabe. Esse ensinamento muda a forma como lidamos com a dor do mundo. Diante de um crime cruel, podemos e devemos buscar justiça na terra. A justiça civil é necessária, é legítima, é parte da ordem. Mas quanto ao destino eterno do criminoso, o único que pode julgar é Deus. E Ele fará isso com uma sabedoria e justiça que ultrapassam qualquer tribunal humano. Essa doutrina também nos protege do orgulho espiritual, porque, se caímos na tentação de pensar que sabemos quem está salvo e quem está condenado, estamos nos afastando da humildade. E o orgulho foi justamente o que derrubou o diabo. O juízo pertence a Deus porque só Ele ama perfeitamente. Só Ele conhece perfeitamente. Só Ele vê tudo. E só Ele pode aplicar justiça com misericórdia. Há casos na história que nos deixam profundamente divididos. Homens e mulheres que causaram guerras, mortes, destruição em massa. Figuras odiadas, temidas, rejeitadas. É compreensível que o coração humano, ferido por essas realidades, deseje que essas almas tenham sido punidas. Mas a fé cristã nos convida a um olhar mais elevado. Um olhar que reconhece a gravidade do mal, sem negar a possibilidade da graça. Porque no fim, o que está em jogo não é apenas a justiça dos homens, mas o desejo de Deus de salvar cada filho. E esse desejo não se anula por causa da maldade do filho. Ele apenas se transforma em dor, em espera, em convite. E se esse filho, mesmo depois de cometer os piores atos, se voltar sinceramente ao Pai, será julgado com misericórdia. Não com impunidade, mas com compaixão. Isso nos chama a um profundo exame de consciência. Porque se eu me alegro com a condenação de alguém, talvez ainda não tenha compreendido a dor do coração de Deus.
Ele não se alegra com a morte do pecador. Ele sofre, ele espera, ele ama. E se eu quero ser semelhante a ele, preciso aprender a ter compaixão até por aqueles que me causam revolta. Julgar as ações é necessário. Proteger os inocentes, aplicar a justiça, punir os crimes, tudo isso é parte da ordem moral. Mas julgar a alma nunca será nossa missão. Nossa missão é evangelizar, é rezar, é oferecer a verdade com amor, é chamar à conversão, é chorar pelos pecadores e, quando necessário, silenciar, entregando ao justo juiz aquilo que não compreendemos. Talvez o maior criminoso da história tenha se perdido. Talvez não. Nós não sabemos. O que sabemos é que Deus sabe, e que Ele é infinitamente mais justo, mais misericordioso, mais sábio do que qualquer um de nós. Por isso, em vez de apontar com dureza, que possamos dobrar os joelhos e dizer: Senhor, salva-nos, salva até o último dos homens, porque só Tu sabes o que se passa na alma deles. Esse é o caminho do cristão. Não o caminho do julgamento, mas o da intercessão. Não o da condenação, mas o da esperança. Porque se acreditamos que Deus é amor, então precisamos confiar que Ele fará tudo, absolutamente tudo, para salvar até o mais distante, até o mais perdido. E no fim, quando tudo for revelado, veremos que o juízo de Deus sempre foi maior do que os nossos olhos podiam enxergar. A fé cristã é, em sua essência, uma fé que não desiste de ninguém. É uma fé que, mesmo diante do abismo, ainda acredita na ponte. Mesmo diante da escuridão, ainda proclama a luz. Mesmo diante do pior dos pecadores, ainda oferece uma palavra: esperança. Porque o coração da igreja é o coração de Cristo, e o coração de Cristo sangra por cada alma, inclusive e especialmente por aquelas que todos os outros já abandonaram. O Catecismo da Igreja Católica, no número 1058, ensina com clareza: a Igreja reza para que ninguém se perca. Essa não é apenas uma frase teológica, é uma atitude espiritual, uma missão viva. A Igreja não está no mundo apenas para proclamar a verdade, mas para interceder com amor. E essa intercessão não tem limites. Ela alcança os santos e os pecadores, os próximos e os distantes, os mártires e os criminosos. Porque onde houver uma alma viva, ou mesmo uma alma que partiu, a Igreja pode rezar. E deve. Essa esperança não é ingenuidade. Não ignora o mal. Não relativiza o pecado. A Igreja reconhece a gravidade das escolhas humanas. Sabe que o inferno é real, que a perdição é possível, mas recusa-se a desistir, porque o Evangelho é boa nova, mesmo para os piores. E se Deus não se cansa de esperar, a Igreja não pode se cansar de rezar, de interceder, de acreditar que, até o último segundo, uma alma pode ser tocada. E essa oração não é apenas por quem nos é simpático, é, sobretudo, por aqueles que mais nos custam. Rezar por quem nos ama é fácil. Rezar por quem nos feriu é evangélico, é cristão, é semelhante a Jesus. Porque foi o que Ele fez, na cruz, no ápice da injustiça. Quando todos esperavam condenação, Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E essa súplica, feita por assassinos, por soldados, por traidores, é a mesma que a Igreja continua a repetir por cada filho perdido. É por isso que os cristãos rezam por todos, por santos e por pecadores, por vítimas e por culpados, por justos e por criminosos. Porque sabem que a misericórdia de Deus pode surpreender, pode tocar, pode transformar. Se rezamos por Saulo, que era perseguidor, cúmplice de assassinatos, e o vimos se tornar Paulo, então precisamos crer que Deus ainda pode operar milagres, ainda pode converter corações de pedra, ainda pode gerar santos, onde o mundo só vê monstros. Essa esperança nos protege do desespero, porque há momentos em que tudo parece perdido, em que alguém da nossa família ou da nossa comunidade parece totalmente endurecido. E aí vem a tentação. Não adianta mais rezar. Mas a fé responde: continue. Porque uma única Ave Maria, dita com fé,
Pode ser a gota que falta para quebrar o muro. Pode ser o fio de luz que entra numa alma escurecida. Pode ser a ponte entre o inferno merecido e o céu oferecido. E se isso vale para os nossos, vale também para os outros. Inclusive para aqueles que julgamos indignos, que abominamos, que não suportamos. Porque se rezamos apenas por quem amamos, não conhecemos o Evangelho. A cruz de Cristo clama por todos. O sangue de Cristo foi derramado por todos. E a Igreja reza por todos, inclusive pelo maior criminoso da história, inclusive por aquele que você acha que nunca deveria ser perdoado, inclusive por quem ninguém mais lembra, porque essa é a missão da esperança cristã, não deixar ninguém para trás. E mesmo que aquela alma tenha recusado a graça, mesmo que tenha fechado o coração até o fim, nós não sabemos, e por isso rezamos. Essa postura também transforma quem reza, porque quando dobramos os joelhos por um pecador, nosso próprio coração se alarga, cresce em compaixão, em humildade, em humanidade. Passamos a enxergar não apenas os atos da pessoa, mas a sua alma, o seu sofrimento, a sua ferida. E às vezes é essa oração que cura os dois lados, o que caiu e o que julga. A esperança da Igreja é uma esperança ferida, ferida pela dor do pecado do mundo, mas é também uma esperança vitoriosa, porque sabe que o amor é mais forte, que a cruz venceu, que a última palavra pertence a Deus, e que essa palavra em Cristo é sempre um convite, até o último suspiro, até o fim. Se hoje você carrega no coração alguém difícil de perdoar, reze. Se há um nome que te revolta, reze. Se você pensa em desistir de interceder, reze ainda mais, porque não sabemos o que Deus pode fazer, mas sabemos que Ele quer salvar, que Ele ama cada filho e que sua misericórdia é insondável. E se essa verdade tocou seu coração, se essa esperança despertou algo em você, eu te peço, ajude a espalhar essa mensagem. Deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que evangelizam com profundidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que talvez precise ouvir exatamente isso hoje. Alguém que desistiu, que perdeu a fé, que acha que não tem mais volta. Você pode ser a ponte, você pode ser a voz da esperança, você pode ser aquele que ora, até pelo último dos homens, porque é isso que Jesus faria, é isso que a Igreja faz, e é isso que o mundo mais precisa ver. Uma fé que não desiste, uma fé que salva, uma fé que ama, até o fim. Que Deus te abençoe, e que através da sua vida, muitos que o mundo já condenou, encontrem no coração de Cristo um novo começo. Amém.